E aí pessoal, vou fazendo um vídeo aqui para vocês tirarem algumas dúvidas aí do formulário, tá? Que foi realizado semana passada, né? Uma atividade avaliativa aí valendo pontuação, tá bom? Então eu quero que vocês escrevam aí no caderno, beleza? As questões e essas respostas também, tá? Vou estar passando as respostas aqui para vocês agora. Nesse exercício aí, nessa correção, tá bom? Eu vou estar lendo aí a primeira questão. Se você está assistindo esse vídeo sem anotar as questões antes, anote as questões, todas as questões do formulário e venha para cá, tá bom? Vamos lá. Vou ler a primeira questão agora. Durante um processo de eletrização, um corpo recebe uma quantidade de 2,0 vezes 10 elevado a 15 elétrons, tá? Tornando-se eletricamente carregado com carga elétrica de... Pronto, aí é justamente isso. Ele quer saber a carga elétrica, tá bom? Ele quer saber a carga elétrica. O que é carga elétrica? É justamente o que, tá? Ele não sabe quem é o que. Ele disse que ele foi eletrizado, um corpo foi eletrizado, com um número de elétrons, com um número de elétrons, uma quantidade, quando falar número ou quantidade de elétrons, aí é isso aqui, esse carinha aqui, o N, de 2 vezes 10 elevado a 15. Tava muito fácil essa questão, só era colocar na fórmula, né? Então, N era igual a 2,0 vezes 10 elevado a 15. E o E é a carga elétrica elementar, tá bom? Carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vamos colocar na fórmula. N tá aqui, nessa fórmula. Olha o N aqui, 2,0 vezes 10 elevado a 15. E o E tá aqui, vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Multiplica esses dois númerozinhos aqui, 2 vezes 1,6, 3,2, né? 2 vezes 16, né? 32. Como tem a vírgula aqui, então a gente coloca a vírgula. 3,2 vezes 10, multiplicação de mesma base. Então, repete a base, somos expoentes. 15 menos 19, menos 4. Coulomb, tá bom? Então, a resposta era essa aqui. Se eu não me engano, é letra A, tá bom? Era a letra A lá do formuláriozinho. Vamos para a segunda questão agora. Segunda questão diz assim, mais ou menos. O que diz o princípio de atração e repulsão da física proposto pelo físico Dufay? Bom, esse princípio está no caderno de vocês, tá bom? E é justamente aquele princípio que fala sobre a natureza das cargas. Ou seja, cargas de naturezas diferentes, como essas daqui, essa é positiva e essa é negativa. O que é que acontece com elas? Elas se atraem, tá bom? Vai existir uma força que elas vão se atrair, tá bom? Cargas diferentes, ou seja, aquela história, né? Os opostos se atraem, então cargas de sinais diferentes se atraem. Já as cargas de sinais iguais, elas se repelem, tá bom? Vai ter uma força para cá, querendo correr aqui do próton. Próton não gosta de próton. Elétron não gosta de elétron, tá bom? Eles se repelem. Então a alternativa que está dizendo isso é a letra D, tá bom? Letra D. Partículas com cargas de natureza diferentes se atraem e partículas com cargas de mesma natureza se repelem, tá? Vamos para a terceira agora. Três esferas metálicas M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Inicialmente M1 e M3 têm cargas iguais, com valor Q, e M2 está descarregada. São realizadas duas operações na sequência indicada. Primeiro, a esfera M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico, ok? A seguir,
M1 é afastada até retornar à sua posição inicial. A segunda operação. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato elétrico. A seguir, M3 é afastada até retornar à sua posição inicial após essas duas operações. Aí vem a pergunta, né? Após essas duas operações, as cargas nas esferas serão cerca de... Vamos lá, ó. Ocorreram duas operações. Eu tinha duas cargas, né? M1 e M2, tá? E aí eu tinha três, na verdade, né? Três. M1, M2, três bolinhas lá. M1, tá? M1, M2 e M3. Só que aí, ó, M3 ele tava com uma carga Q e M1 também tinha uma carga Q. A mesma carga de M3. E M2 estava descarregada, ou seja, estava com o mesmo número de elétrons e prótons. Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem o princípio de conservação de carga, beleza? Então a carga antes, na primeira operação, ele pegou a carga de M1, ele pegou a esfera M1 e aproximou de M2, né? Aproximou de M2. Então, depois dessa aproximação, a carga vai ser a mesma, tá? É isso que diz o princípio de conservação de carga. A soma das cargas vai ser a mesma, beleza? Então, ó, ele diz que M1 ele está carregado com uma carga Q, só que M2 não tem carga, é zero. E as esferas, elas têm o mesmo diâmetro, então posso chamar cada uma de X aqui, ó. Cada uma dessas esferas são X. Então eu só fiz aquela equaçãozinha básica, né? Então a carga ela vai ser igual a 2x, duas esferas. Então ela vai se dividir, essa carga vai se dividir para duas esferas. Cada x desse é duas esferas. Então, ó, x é igual a Q sobre 2. Então isso significa que a carga de M1 ficou igual a Q sobre 2 e a carga de M2 ficou igual a Q sobre 2. Beleza? Depois da aproximação das duas. Eu aproximei, não tem dificuldade nenhuma em entender isso aqui, tá? Aproximei M1 de M2. E aí quando eu aproximei M1 de M2, a carga que tinha em M1, ela se dividiu para M2 e M1. Beleza? Ficou assim. Não tá entendendo? Volta o vídeo. Tenta ver a explicação pausadamente, tá? Bem paulatinamente, bem devagarinho, para ver se você vai processando as informações aí, beleza? E aí aqui é o segundo contato, tá? Nós temos a carga de M3, né? Carga de M3, ela se aproximou da carga de M2, beleza? Se aproximou da carga de M2. Só que a carga de M3 era Q, beleza? A carga de M3 era Q. E a carga de M2 já era Q sobre 2, né? Depois da aproximação lá com M1. Então, ó, depois da aproximação, as duas cargas elas vão ficar iguais, né? Porque elas têm esferas, elas são esferas de mesmo diâmetro. Tem as mesmas proporções aí. Então, ó, Q1, M3, ele tem uma carga Q, mais M2 que tem uma carga Q sobre 2. E aí eu vou e faço aí o algebrismo aí bem tranquilo, né? Faço aqui, ó, 2x é igual, tiro o MMC disso aqui, ó, vocês já são terceiro ano, já tem que saber fazer esse MMC, né? Entre 1 e 2 é 2, então ó, 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes Q, 2Q, mais 2 dividido por 2, 1 vezes Q, tá bom? Então, ó, 2Q mais Q é igual a 3Q. Aí aqui eu faço a multiplicação dos meios por extremos, tá bom? Então, ó, aqui eu só fiz o seguinte, 2 vezes 2, tá bom? 2 vezes 2, o 2 aqui, ele multiplica esse número aqui e vai ficar assim, ó, x é igual a 3Q sobre 4. Aí no final, a esfera M3 ficou com uma carga
igual a 3Q sobre 4. E a esfera M2 ficou com uma carga igual a 3Q sobre 4 também. E a M1, ela tinha uma carga, né? Depois de encostar com a M2, ela ficou com uma carga de Q sobre 2, tá bom? Então essa é a nossa resposta aí. Beleza? A resposta que prefigurava o gabarito da questão seria essa aqui, ó, letra B, tá? Vamos dar continuidade aí no próximo vídeo aí, tá bom? Continuem com o material na mão, tal. Vamos lá.